Justiça Legal de hoje, você vai ver como foi o encontro que reuniu na capital catarinense juízes da infância e adolescência para discutirem os principais desafios institucionais e normativos relacionados à área. Fomos saber mais sobre o Setembro Verde e a campanha que fez um alerta à população sobre o câncer de intestino. No quadro Entrevista, conversamos com o juiz Jonatas Andrade para falar de um assunto bastante delicado, o trabalho escravo e suas consequências na sociedade e no judiciário. E confira a partir de hoje a primeira das 6 reportagens que compõem a 4ª Mostra de Boas Práticas. O evento acontece a cada 2 anos e premia iniciativas inovadoras para o judiciário, que serão apresentadas no dia 7 de outubro no auditório do Pleno do TJ, em comemoração aos 125 anos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Você confere agora a primeira boa prática que vem da comarca de Lages e trata sobre a paternidade responsável. Você sabia que o Brasil é líder no ranking mundial de pessoas que não têm o nome do pai no registro civil? Atualmente, são cerca de 5,5 milhões de brasileiros nessa situação. Aqui em Santa Catarina, 60.200 nascimentos foram registrados em 2015. Quase 5% desse total, ou seja, 3.100 bebês, tinham na certidão de nascimento a identificação de pai desconhecido. Foi por causa dessa ausência paterna nos registros de nascimento da comarca de Lages que, em 2003, o juiz Silvio Orsato criou o projeto do que viria a se tornar o Instituto Paternidade Responsável. Em função do grande número de declaratórios de paternidade que nós recebíamos na Vara da Fazenda, surgiu um programa. Inicialmente, nós tivemos adesão de professores da rede municipal, de algumas pessoas do município de Lages, que nos ajudaram a entender melhor o porquê que nós tínhamos um grande volume de pedidos de exames de DNA, junto com essas ações declaratórias. A ideia desse grupo multiprofissional foi no sentido de nós evoluirmos para um instituto. Então, Lages passa a ter um instituto cuja finalidade é a conscientização, principalmente através de um trabalho nas escolas com relação à questão da paternidade. Criado em julho de 2004, o Instituto atende a cidade de Lages e região e faz um trabalho que não se limita ao reconhecimento paterno no registro civil. A equipe multidisciplinar é composta por conciliadora, psicóloga, pedagoga e assistente social e atua para que o vínculo entre pai e filho vá além do nome e sobrenome na certidão de nascimento. A convite do juiz Silvio, a Rita é a responsável há 10 anos pela conciliação e coordenação dos projetos especiais. O objetivo maior, além do registro, é a afetividade, o amor. Porque uma sentença judicial, ela vai te dar o direito do registro, o ter o nome do pai. Mas o que o Instituto vai? Ele vai além, ele vai aquele amor, aquele carinho, a afetividade. Isso não tem sentença judicial, isso é de coração. Então, o objetivo do Instituto é trabalhar essa harmonia, esse carinho entre pai, filho e mãe. Um dos projetos oferecidos é o A Justiça Vai à Escola. Desde 2007, colégios e bairros da região recebem palestras de orientação sobre a maternidade e paternidade responsáveis, além da prevenção, principalmente sobre a gravidez na adolescência e o uso de drogas. Através de conversas informais, é feita também a abordagem de mães que têm filhos sem registro, como a Camila. Depois de sofrer violência do ex-companheiro durante a gravidez da filha de 2 anos, ela decidiu que não queria o nome dele na certidão da criança. Só mudou de ideia depois de várias conversas e com a insistência da mãe. E mesmo ele sendo do jeito que ele é, pelo menos ela sabe, né? Quem é teu pai, ela sabe falar quem é o pai dela, né? Por isso que eu acho importante. É um alívio. Pelo menos quando ela crescer, ela não vai, né, jogar na minha cara, né, que não sabe quem é o pai, né? Pelo menos ela agora sabe mesmo sendo quem é ali, ela sabe, né? Eu fiz questão que minha neta tivesse o nome do pai, porque eu acho que é a família em primeiro lugar. E como a gente é uma família de pouca, né, só tenho 2 filhos, então, e só 2 netas também, e agora a 3ª neta, eu queria que ela tivesse o nome do pai, dos avós paternos.
E graças a Deus eu consegui. Para que outras avós, como a Iolita, possam também ter essa vontade realizada, o trabalho feito pela equipe é intenso. São audiências com os pais, juntos e separados. Em algumas vezes, é necessário que seja feito o exame de DNA. Em 12 anos de atuação, foram prestados mais de 10 mil atendimentos e desses, cerca de 1.200 reconhecimentos feitos por meio da conciliação, uma média de 100 por ano. O projeto, que atualmente está vinculado à Vara da Família, engloba, além do registro civil, também as competências relacionadas à guarda, visitas e alimentos. Em homenagem ao trabalho feito pelo Instituto, há 6 anos a data de 17 de agosto é conhecida como Dia Estadual da Paternidade Responsável no calendário escolar. E esse reconhecimento também chegou a nível nacional, incluindo a participação em programas de TV. Uma das responsáveis para que tantas crianças possam saber quem são seus pais trabalha fora do Instituto. A Rosiméria é escrevente há quase 40 anos no cartório de registro civil da comarca de Lages e, mesmo indiretamente, dá a primeira orientação às mães que chegam para fazer a certidão das crianças e as encaminha para que possam resolver a situação. Tem dado assim muito certo essa parceria, porque antes as mães não tinham como elas ter uma ajuda, elas não tinham às vezes dinheiro para pegar um advogado e nada. Hoje é tudo gratuito. Então, elas nem sabem, às vezes, que existe essa paternidade. Eu explico aqui. Eu dou a ideia, vá fazer uma investigação que você consegue descobrir. Um amigo, alguém, tu consegue descobrir onde ele mora, o nome. E muitas vão e conseguem. Eu mando fazer essa pesquisa primeiro. Daí elas voltam e registro. Outras não conseguem, daí eu disse, bom, então você deixa aqui, eu mando para lá, daí vão ver se lá na paternidade eles conseguem localizar o pai. Todo o trabalho está focado em garantir às crianças o direito básico de saberem quem são seus pais. Conscientizar a população sobre o câncer de intestino ou colo retal foi a principal intenção da campanha Setembro Verde, organizada pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia. O motivo desse alerta é que esse é o terceiro tipo de câncer mais comum, ficando atrás do câncer de mama para as mulheres e o de próstata para os homens. Conversamos com as médicas Elisa Treptow e Maria Cecília Araújo sobre os sintomas e o que deve ser feito em se tratando de prevenção. Então, a campanha Setembro Verde, ela existe há 2 anos no estado de Santa Catarina e foi inicialmente sugerida pela Sociedade Catarinense de Coloproctologia como prevenção do câncer de intestino. Ela está sendo realizada em 8 cidades do estado. No sul do estado, em Tubarão, em Concórdia, em Indaial, Blumenau, Itajaí e Florianópolis, em Brusque também. Então, cada cidade vai ter a sua atuação, seu evento local. Muitas vezes o paciente pode apresentar dores abdominais, diarreia, evacuações com sangue, né? São alguns sintomas que podem aparecer, mas nem sempre esses sintomas aparecem. O câncer pode ser silencioso, né? Essa é a preocupação. Por isso essa campanha ela vem justamente para mostrar para a população que existe um exame que pode ser feito, mesmo nas pessoas assintomáticas, para ter um diagnóstico precoce. É a colonoscopia. O câncer de intestino, ele mudou muito a história natural dele ao longo dos anos, né? Até nos Estados Unidos, a mortalidade, a incidência, era tudo mais alto. Hoje em dia, com o surgimento de novos tratamentos, terapias-alvo, quimioterapia, a gente pôde mudar a história natural dessa doença. Existem vários locais da cidade que estão iluminados com a cor verde, né? Outdoors explicando o que é o Setembro Verde, mas o principal mesmo é a entrega de folder para a população. E aqui, especificamente na cidade de Florianópolis, nós estamos com o apoio de 9 clínicas e existe uma proposta das clínicas particulares que fazem colonoscopia, fazer 10 colonoscopias de pacientes que estão na fila do SUS no mês de setembro. Então, o importante é que a população esteja alerta em relação a isso, da importância de fazer um diagnóstico precoce e, então, aumentar
com certeza a chance de cura de um tumor que pode ser muitas vezes letal. Juízes de todo o Brasil reuniram-se na capital catarinense para debater e trocar experiências sobre assuntos relacionados à criança e ao adolescente, como o combate ao trabalho escravo infantil e a segurança no sistema socioeducativo. Confira agora como foi esse encontro na reportagem de Gabriela Halpe e Rodrigo Quequé. O 8º Encontro Nacional de Juízes da Infância e da Juventude reuniu no auditório da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, operadores do direito para debater as conquistas e os desafios pertinentes a essa área de atuação. Da alegria que a Escola Magistratura e a Associação dos Magistrados recebem juízes de todo o Brasil, se dedicam a essa sensível área da infância, uma área tão importante, com tanta coisa a ser trabalhada. É um evento muito importante porque nós estamos aqui para discutir a questão da infância e juventude no país inteiro, tendo as visões dos colegas de todas as regiões, né? E também para repensar e pensar onde é que a gente está na infância, para onde a gente quer ir. Tem uma questão simbólica muito forte, que é o reconhecimento do Estado de Santa Catarina como uma referência na questão tanto do estudo quanto da prática na área da infância e juventude. Sob a coordenação científica das juízas Ana Cristina Borba Alves e Vera Lúcia Delboni, os presentes revelaram que momentos como esses são de fundamental importância para a evolução do sistema da justiça no país. Trouxemos aqui em Florianópolis toda a vanguarda, né, do pensamento na área da infância e da juventude. E também contamos com a presença de vários redatores do Estatuto da Criança e do Adolescente. Poder trazer a experiência e compartilhar um aprendizado conjunto, para nós é muito importante. E a Escola Nacional, que é a escola da Associação de Magistrados Brasileiros, tem esse papel, que é o papel de congraçamento, o papel da divisão de experiências, o papel do partilhamento do conhecimento. É importante compartilhar experiências existentes nos diversos estados da federação, porque num encontro como esse possibilita que, por exemplo, uma experiência que está sendo feita em Santa Catarina seja observada e devidamente adaptada para um estado, por exemplo, distante. A conferência de abertura abordou um questionamento: de onde viemos, para onde vamos? E prestou uma homenagem que foi aplaudida de pé pelo público ao desembargador aposentado Antônio Fernando do Amaral e Silva, que na sequência proferiu algumas palavras e revelou um olhar de quem participou da redação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros, com o apoio da Associação dos Magistrados Catarinenses e da Escola da Magistratura de Santa Catarina, foi muito importante na medida em que congregou juízes de todo o Brasil e nos oportunizou também fazer uma homenagem ao desembargador Amaral e Silva, que sem dúvida nenhuma significa para todos nós, particularmente juízes da infância e juventude, um ícone de resistência e de afirmação dos direitos da criança, numa época, e estou me referindo ao final dos anos 80, em que defender direitos da criança, do ponto de vista da função jurisdicional, de atribuir ao juiz um papel de magistrado efetivamente, não fazia parte do cotidiano da vida dos então juízes de menores. Então a homenagem a Amaral e Silva, absolutamente justa e indispensável nesse resgate histórico que aqui se fez. É muito difícil dizer alguma coisa depois de receber uma homenagem partida de pessoas tão queridas e que marcaram, porque são juízes que viveram a história da criação e da vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente e também do artigo 227 da Constituição. Então, só posso dizer muito obrigado e desejar que continuemos sempre lutando pelo direito, pela liberdade, principalmente pelo maior valor que nós temos no país, que são nossas crianças e adolescentes. É preciso criar cérebros, é preciso criar pessoas úteis, capazes de construir e de criar um país que tenha condições
de ser uma grande nação feliz e desenvolvida. Os 2 dias de evento seguiram ainda com outras conferências e painéis ligados ao tema e contaram com a participação, além de juízes, desembargadores e advogados, com integrantes do Poder Judiciário catarinense e representantes de outras instituições. Eu acredito que toda vez que você consegue reunir profissionais dentro do direito, da área do direito, em áreas especializadas como a infância e juventude, o ganho é muito grande, porque você traz os problemas, as dificuldades e isso aprimora a prestação jurisdicional. O juiz é melhor capacitado para solucionar os problemas. A troca de ideias é sempre uma atividade importante. Nessa área da infância e juventude se torna mais importante ainda porque permite aos juízes de todos os cantos do país a troca de experiência para que o que funciona num lugar, um projeto que é bem sucedido no outro lugar, possa ser aplicado na sua realidade, melhorando assim a prestação do serviço. No próximo bloco, o juiz Jonatas Andrade conversa comigo no quadro Entrevista sobre o trabalho escravo no Brasil. Voltamos logo após o intervalo. Até já! No quadro Entrevista de hoje, eu converso com o juiz Jonatas Andrade, que atua no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região do Pará e do Amapá e que conversa sobre o trabalho escravo e os impactos que ele traz para a infância e a sociedade. Doutor Jonatas, o que define o trabalho escravo nos dias de hoje? Essa condição, até o século XIX, no Brasil, era essencialmente a limitação do ir e vir, né? O bem tutelado era a liberdade. Nós, a partir do início dos anos 2000, tivemos uma evolução significativa que serviu de referência para o mundo e passamos a abarcar, a contemplar e a proteger a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque, além da questão da liberdade, muito especialmente a limitação da liberdade, ela era praticada de uma forma diferenciada, muito especialmente pela servidão por dívida, mas muito especialmente pela questão da degradação da dignidade da pessoa humana. Então você encontrava na fronteira de expansão econômica, principalmente na fronteira amazônica, pessoas sendo tratadas como bichos, ou melhor, muitas vezes pior do que animais. Você chegava em algumas fazendas e os trabalhadores estavam se alimentando junto com os animais, dormindo junto com os animais, tomando a mesma água que os animais. Se os animais fossem de raça, por exemplo, esses animais eram melhor tratados do que os próprios seres humanos. Então, essas condições e a luta, né, de muita gente, a morte de muita gente naquela região, muitos líderes de trabalhadores, como os irmãos Canuto, líderes sindicais como Expedito Ribeiro de Souza, levaram diretamente à mudança legislativa de 2003. E o trabalho escravo, hoje 90% dele se dá em razão da degradância do trabalho, ou seja, você cuidar do homem ou tratar o homem, explorar o trabalho dele como se ele não fosse digno. E de que maneira esse trabalho escravo pode impactar no trabalho do judiciário? Olha, o trabalho escravo, muitas vezes ele se torna, assim, para um determinado segmento, caricato, né? Mas ele digamos assim, a condição mais primária de enfrentamento das condições adversas de trabalho. Ou seja, a luta por um trabalho decente lá na ponta, lá em cima, pressupõe essa elevação das condições básicas de trabalho, ou seja, o enfrentamento dessas condições precarizantes de trabalho. Então, me parece que esse é um dos desafios primeiros da justiça brasileira no que concerne ao mundo do trabalho. É enfrentar essas questões, erradicar essa chaga, que é uma chaga
que não deveria se fazer presente no século XXI. O trabalho escravo muitas vezes acaba sendo uma herança familiar. O que fazer para que não se perpetue esse ciclo? Então, isso se chama de um processo de naturalização, né? São ciclos geracionais de perpetuação da pobreza, gerações de pessoas que envolvem as crianças, né? Envolvem as famílias, que viram seus pais e suas famílias trabalhando nas mesmas condições e que perdem a noção dos direitos. Então, só um trabalho de educação ou de reeducação dessas pessoas é que pode levar a um up, digamos assim, a um resgate de sua cidadania. Então, mais que um resgate da escravidão, é necessário um resgate de cidadania. Eis que muitas vezes resgatados de trabalho escravo, da escravidão, são reincidentes, são resgatados sucessivamente. Por quê? Porque a sua cidadania não foi resgatada. Então, há necessidade do enfrentamento do resgate da cidadania. As principais dificuldades que nós estamos enfrentando hoje são as possibilidades de retrocesso legislativo, né? Apesar de todo o conceito que nós alcançamos, inclusive internacionalmente, no enfrentamento ao problema, servindo de referência inclusive para outros países, hoje nós corremos o risco de sofrermos um novo revés na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta de um caso mal resolvido também lá no Pará, na Fazenda Brasil Verde. E o Congresso Nacional se nos apresenta com vários projetos, propondo, por exemplo, a redução do conceito de trabalho escravo, né? Para retirar aquele bem que nós especificamos aqui no início, que era a evolução de 2003, que era a dignidade. Deixar apenas o conceito de liberdade, que são muito poucos casos. O maior conceito, os maiores casos, o volume maior, é o de dignidade, é o enfrentamento da degradância do trabalho. E, para além disso, nós também temos enfrentado problemas no judiciário em relação à lista suja, né? Ela foi suspensa recentemente, foi reformulada para novas exigências e até agora não saiu, não foi publicada uma nova lista. Isso tem sido resolvido paliativamente com a publicação de listas de transparência através da Lei de Acesso à Informação pela Repórter Brasil. Mas esses são especialmente os nossos maiores obstáculos a serem enfrentados atualmente para que se evite retrocessos no enfrentamento a esse problema atualmente. Existe um perfil do trabalhador escravo? E quais são os segmentos que absorvem esse tipo de trabalho? O perfil dos aliciados, eles estão nos bolsões de miséria, né, especialmente do Nordeste brasileiro. O Maranhão é um estado que mais fornece mão de obra para o aliciamento, né? Piauí, o Nordeste brasileiro tem potencialmente essa condição. E essas pessoas, por conta da sua vulnerabilidade econômica, social, o analfabetismo, né? Então essas pessoas precisam de uma atenção, de uma política especial para, como eu falei anteriormente, o resgate de sua cidadania, impedindo o seu aliciamento, né? Diante da sua vulnerabilidade, a possibilidade de seu aliciamento é muito grande. Os segmentos característicos que absorvem esse tipo de mão de obra são eram aqueles típicos da expansão da fronteira agrícola, muito especialmente, né? A fronteira que pressiona a Amazônia, que nós chamamos de o arco do desmatamento. Foi ali que aconteceram as primeiras denúncias com Dom Pedro Casaldáliga na década de 70, com a CPT pioneiramente, de forma ousada e corajosa, que fez as denúncias. Foi ali que o Brasil, digamos assim, começou a fazer o enfrentamento primeiro, e ali que se dá, digamos assim, as áreas mais endêmicas. As atividades que mais utilizam e utilizaram nesse período de 20 anos de política pública é a pecuária e a produção do carvão, né? Mais recentemente,
Nós tivemos uma mudança desse perfil com grandes libertações em áreas urbanas, né? Isso pode estar muito relacionado com esses grandes eventos, obras do PAC que tivemos recentemente. Então, essas grandes obras absorveram muito essa mão de obra não qualificada. Então, houve grandes libertações nesses grandes empreendimentos, mas deve ser natural que isso reflua com digamos assim, o fim dessas grandes obras, né? A característica é essa, basicamente porque a longitude, a distância, a incomunicabilidade, a dificuldade de denúncia do campo é que facilita e possibilita a escravização, o fenômeno da escravização. De tempos em tempos é noticiado que grandes empresas, principalmente do ramo do vestuário, acabam se utilizando da mão de obra escrava. Nesse caso, quais são os fatores que o senhor acha que levam a isso? Essas empresas, em geral, elas têm buscado uma solução pela via do acordo, né, com o Ministério Público, e muito especialmente porque o prejuízo para a imagem delas é muito grande, né? E eu não saberia mensurar, nem acho que é muito difícil você dizer se esses acordos estão, digamos assim, adequados para a gravidade do que eles têm do seu procedimento. Mas isso também é possível devido a barreiras, né? Devido à forma como se organiza o trabalho e a outras barreiras, assim como no campo e na Amazônia nós temos as distâncias, as grandes distâncias com impossibilidade e facilitação. Nesses grandes centros nós temos a barreira da língua. Geralmente se exploram pessoas que vêm para cá e que não têm, que são imigrantes, né? São latinos, são chineses mais recentemente. Então essas pessoas têm a dificuldade da barreira da língua e por pressuposto, a dificuldade da denúncia, de denunciar aquelas condições de trabalho precárias. Em 2012, o senhor ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos concedido pela Presidência da República. Isso vale como um incentivo para o senhor continuar o seu trabalho ou acaba não interferindo no que o senhor já vem fazendo? Não, a premiação ela é de todo bem-vinda. Ninguém seria, digamos, ingênuo de dizer e de desacreditar uma premiação desse porte, mas ela evidentemente aumenta a nossa responsabilidade, né? Mas também serve, como eu disse anteriormente, como uma blindagem para os enfrentamentos necessários dessa luta, que são muitos, né? As pessoas físicas e jurídicas que se beneficiam dessa prática se beneficiam por motivos econômicos, não é que elas sejam tenham uma personalidade má, boa ou má, não é isso. É que há, digamos assim, lucro ao fim e ao cabo, a ser deduzido. E se você interfere nisso, você também interfere nessa relação de custo, e aí você atrai, digamos assim, grandes inimigos em potencial. E essas premiações com certeza servem de blindagem e de reforço nesse enfrentamento. Ok, muito obrigada, Dr. Jonas Andrade, pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.